Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Daniele. Tô lendo o livro de Hebreus aqui e gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que eu achei interessantes. Eu não li o livro todo ainda, aqui na sequência, que eu tô lendo de novo a Bíblia, né? Aí eu vou falar sobre o que eu já li, o que eu tô observando, o que eu tô achando interessante. Vou compartilhar com vocês, né? Como vocês já sabem, quem já me acompanha há um tempinho, eu já li o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, na sequência. Aí eu dei uma pausa na sequência lá do Pentateuco e tô focando agora no livro de Hebreus. Eu sei que parece ser confuso, mas é assim que eu faço. Eu já li várias cartas no Novo Testamento, já li também alguns livros proféticos. E eu faço assim, eu vou intercalando, mas eu gosto de fazer assim, por exemplo, começar a leitura de um livro e ir até ele acabar. Mesmo que eu leia outro livro ao mesmo tempo, mas tipo assim, se eu pegar o livro de Hebreus, eu não gosto de ler só um capítulo, ou sei lá, vou ler o Hebreus capítulo 6 e só ler ele isoladamente, e depois ler Salmos e tal. Eu não acho isso uma leitura boa, inteligente de se fazer e que te traga melhor entendimento do texto, do que Deus quer falar com você. Então, é bom você ler o capítulo todo, o livro todo. Aí, no caso, você vai ler o livro de Hebreus, lê ele todinho. Você não precisa ler no mesmo dia, mas você lê na sequência. Se você quiser ler outro livro também, você faz isso, mas você lê ele todinho e você se atém ao que você está lendo, sabe? Você está lendo o livro de Hebreus, presta atenção no livro de Hebreus, foca no livro de Hebreus. Ele vai te remeter a outros textos, isso é bom. Você faz anotações, mas você foca no que você está lendo. Presta atenção no contexto imediato do texto, que é o próprio livro, sabe? O capítulo anterior, o capítulo que vai vir depois. O próprio livro já vai te dar um direcionamento, já vai te trazer entendimento. Ele faz conexão com os outros livros da Bíblia, porque a Bíblia é um livro só. Muita gente acha que a Bíblia é uma coletânea de livros, mas todas essas, vamos dizer, coletâneas de livros falam sobre o mesmo assunto, num modo geral. Então, eles conversam entre si, sabe? Mas você tem que se ater àquele momento, como se fosse cada livro fosse um capítulo específico sobre um assunto como um todo, sabe? Você não pode só ler o livro de Hebreus e descartar todo o restante. Você tem que ler toda a Bíblia, mas você tem que prestar atenção no que o livro que você está lendo está te dizendo. Vamos lá, falei muito, né? Vou dar uma pincelada aqui que eu tô fazendo, vou virar a câmera. Hoje eu fiz exame de sangue, ó. Tô com o bracinho aqui, ó. Tirei sangue dos dois braços. Tô até, ó, tô até meia zonzinha. Aí se eu vou falar devagar é por causa disso. Mas o importante é ler a palavra de Deus, né? Ler a Bíblia e a gente crescer espiritualmente. Vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês um pouquinho do que eu tô percebendo e é isso aí. Ó, vou mostrar para vocês aqui. Eu tô lendo nessa minha Bíblia aqui, ó. Deixa eu mostrar ela. Essa Bíblia aqui é a Bíblia Devocional do Secreto. Tem vídeo dela no canal, mostrando ela todinha por dentro. Ela é da editora Quatro Ventos. Ela tem o texto NAA, tá, gente? Se vocês têm dúvidas sobre o texto, sobre a versão. Eu tô lendo aqui o livro de Hebreus. Eu já li o capítulo 1. Aí eu deixei até umas anotações aqui que eu achei bem interessante. Eu fiz algumas observações. O capítulo 2, o capítulo 3. Aqui no capítulo 3 fala do Espírito Santo. Aí eu botei até esse daqui para eu não esquecer. Eu achei bem legal isso. Li o capítulo 4, o capítulo 5. Inclusive eu fiz um devocional desses primeiros 5 capítulos. Que essa Bíblia trabalha desse jeito, conforme eu vou lendo alguns capítulos, ela me dá um espaço para eu fazer um devocional. Eu fiz esse devocional. E estava lendo aqui o capítulo 6, na continuação, para eu dar continuidade na leitura do texto. Eu li o capítulo 6 todinho, mas eu queria falar com vocês sobre esse comecinho aqui, ó. O capítulo 1, 2 e 3 o versículo 1, 2 e 3 do capítulo 6 do livro de Hebreus. Queria falar com vocês sobre esses 3 versículos aqui. Eu até fiz uma anotação aqui, ó, ler na NVT. Por quê? Porque esse texto aqui, apesar de não ser um bicho de 7 cabeças, ele não fica tão fácil de entender na versão NAA.
Aí eu li, eu fiquei, peraí, é o quê? Aí eu vi, assim, que tinha um negócio diferente. Aí eu peguei, li, fiquei pensando sobre isso, li a sequência do texto, aí eu pude entender pela sequência do texto. Só que eu queria absorver bem o que esses 3 primeiros versículos estavam me dizendo. Tipo, eu não queria achar, eu acho que é isso. Eu queria entender realmente o que o texto estava me dizendo. Aí eu peguei, dei uma olhada na Bíblia NVI, que essa daqui é a minha Bíblia NVI que eu uso com vocês, ó. Que eu mostro sempre para vocês. Ela é a Bible Journal, essa Bíblia. Da Falei com Amor, em parceria com a Thomas Nelson Brasil. Aí eu também tô fazendo estudo nela. Só que aqui eu só anoto o que eu acho interessante. Tipo assim, aliás, os meus estudos. Eu não anoto assim, eu quero anotar só para preencher os espaços anotados e vagos. Não, eu só anoto quando eu acho relevante anotar. Aí eu tô lendo nela também, só que eu só tô fazendo anotação quando eu vejo que é necessário. Ó, tem até uma página aqui que eu adicionei, mas eu nem escrevi nada nela. E comecei anotando aqui, ó. Ó, tá vendo? Finalzinho do capítulo 2 eu fiz uma anotação sobre isso. Eu anotei como na versão NAA está o versículo. Eu acho isso interessante, porque às vezes você lê numa versão, aí você lê em outra e faz um entendimento melhor do texto. É tipo assim, parece que complementa o seu entendimento, sabe? Te ajuda a perceber coisas que você ainda não tinha observado. E eu fiz uma anotação também aqui. Olha só, deixa eu mostrar para vocês rapidinho. Isso daqui, ó, é uma caneta que eu escrevi. Eu até tenho aqui no meu estojo. Eu falei com vocês sobre ela no último vídeo, que ela tem a cor. Essa daqui, a cor cinza. Quando você escreve na Bíblia, ela dá pigmentação cinza. Deixa eu fechar aqui, senão vai me atrapalhar. Essa daqui, ó, eu escrevi ela. Ela é uma caneta como se fosse apagável, mas eu nem uso ela com essa intenção. Eu uso ela porque eu sei que ela não vai manchar a Bíblia. Ó, eu escrevi direto na página. Tá vendo como é que ficou meio cinza? Ficou um tom, não ficou preto. E do outro lado, ó, não aparece nada, tá vendo? Fica parecendo como se eu tivesse escrito de lápis. Ó, que isso daqui tá escrito, né, gente? Mas a gente não vê a cor da caneta do outro lado. Então, essa caneta aqui, ela é muito boa para escrever em Bíblia. E eu gostei mais dessa cor aqui, preta. A azul também faz a mesma coisa, só que a azul ela é muito viva. A vermelha também. Mas eu gostei mais dessa daqui, da cor preta. Aí, se vocês estão procurando uma caneta para escrever na Bíblia, eu aconselho vocês comprarem essa. E depois eu vou comprar mais dela, porque eu gostei bastante. O ruim dessas canetas é que a tinta capa um pouco rápido, mas é muito interessante o fato dela não pigmentar para o outro lado, nem deixar sombra, e ela fica num tom de cinza, ó, fica bem legal. Mas enfim, vou voltar porque eu estava falando. Aí eu leio o texto, né, tô fazendo as anotações, e tava lendo, isso daqui é uma oração que eu coloquei. Na verdade foi um desabafo e oração, né? Enfim, aí eu tava lendo, ó, fiz aqui outras anotações e tal, e eu li também aqui o mesmo trecho que eu falei com vocês, só que apesar de tá escrito de forma um pouco diferente da NAA, também não chegou a me esclarecer o que eu queria saber. O esclarecimento vem na sequência do texto, mas eu queria entender detalhadamente o que esses 3 versículos estavam me dizendo. Eu não queria passar batido, eu não queria, tipo assim, se chegar algum pregador, alguém falar alguma coisa explicando esses 3 versículos e eu não vou saber dizer se ele está certo ou se ele está errado, porque eu não entendi exatamente o que esse trecho quis me dizer. Aí eu fiz o quê? Antes de eu ir partir para a Bíblia de estudo, para comentários, eu li outras versões bíblicas. Eu li já na NAA, na NVI, aí eu fui ler na NVT, que é a minha outra opção, e a terceira opção que eu faço, assim, eu leio sempre nessa sequência. Ó, a NVT tá aqui, deixa ela aqui mesmo. Aí eu deixei marcadinho aqui no trecho, tá vendo? Eu já até pintei de lápis para mostrar para vocês, ó, esses versículos. E na NVT ficou muito fácil de entender o texto. Ficou muito simples. Deixa eu mostrar essa Bíblia para vocês, essa daqui. Nova versão transformadora. Ela é da Pão Diário.
Deixa eu ver. É isso mesmo. Publicações Pão Diário. Ela é bem bonitinha, essa capa aqui é de tecido. E ela só tem mesmo texto bíblico. Mas ela é muito boazinha, tem letra grande. Mas a questão aqui é o texto, né? E esse trecho aqui, na versão da NVT, ficou muito mais fácil de entender. Para vocês saberem o que eu estou falando, eu vou ler aqui rapidinho nas 3 versões. Primeiro eu vou ler na NAA. Deixa eu dar o zoom aqui. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, na ressurreição dos mortos e no juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Tá vendo? Esses 3 versículos eu li, aí eu fiquei assim, eu acho que eu entendi, só que eu não entendi claramente o que ele estava me dizendo. Na sequência fala assim: é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez retorná-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Aí, baseado no versículo 6, eu acho que é 4, 5 e 6, eu pude entender o que esse primeiro trecho estava me dizendo. Porém, eu não tinha entendido exatamente o que estava escrito aqui, os detalhes e tal. Aí eu queria usar a própria Bíblia para entender o texto, antes de partir para os comentários, como eu falei com vocês. Eu vou ler na NVI, só que na NVI eu só vou ler esse comecinho aqui. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento e de atos que conduzam à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ficou um pouco mais esclarecido, mas também não chegou a trazer todo, vamos dizer, o desmiuçar do texto. Aí, só uma observação aqui, ó. Ele fala assim, ele no versículo 4 em diante, ele trabalha todo o assunto para só no final falar assim, mas caíram. É impossível. A palavra é impossível, que lá no texto da NAA está no comecinho, está aqui no versículo 4, eles colocaram aqui no finalzinho do versículo, no comecinho do versículo 6, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Tá vendo? Eles construíram o texto de forma diferente. Só para mostrar aqui que, às vezes, você lendo, você acha que é outra coisa, mas é a mesma coisa, só que a construção do texto foi feita de forma diferente. Aí, aqui já na NVT, vamos ler esse trechinho para ver se fica mais fácil de entender. Portanto, deixemos de lado o ensinamento básico a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos de lançar novamente os alicerces, ou seja, tá vendo esse ou seja aqui? Isso daqui faz diferença na hora de entender. O arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para maior entendimento. Aí aqui está em NAA, pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, tá vendo? Aqui eles colocaram é impossível no comecinho do assunto. Já na NVI colocou lá no final. Mas o que eu quero dizer? A versão NVT ajudou bastante a entender esse trecho aqui, esses 3 versículos. Ela ajudou a esclarecer. Aí eu anotei aqui
como na NVT está, para me auxiliar, né? Porque essa Bíblia aqui é a minha Bíblia que eu faço as anotações. Já nessa daqui eu não anotei, porque ela não tem tanto espaço assim. Eu podia adicionar uma página, mas eu preferi fazer só uma breve aqui observação, ler na NVT ou ler na Fale com Amor, que é o nome dessa Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui, né, é o nome dela. Olha só o que eu coloquei. Bonitinho, né? Enfim, aí eu deixei anotado aqui, nessas minhas bíblias de anotações, e essa aqui é mais para consulta mesmo, para textos que se fazem necessário ser consultados. E eu queria mostrar isso para vocês, porque às vezes a gente não precisa fazer uso de comentários. Eu vou virar a câmera para falar com vocês. Então, às vezes não precisa fazer usos de comentários para a gente entender o que o texto está dizendo. É claro que se você ler um comentário bíblico, você vai também entender o que está sendo dito. Porém, há também uma questão de interpretação do texto. Por exemplo, opinião teológica, a questão da salvação, né? Lendo o texto, dá para se entender muitas questões, mas a questão de opinião, por exemplo, na questão do arminianismo, muitos creem que você foi salvo, né, em Cristo Jesus, você recebeu a salvação, você se libertou do seu pecado, do seu antigo eu, e você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Porém, todas as vezes que você pecar, você está sujeito à condenação eterna, no sentido de que você todos os dias tem que pedir perdão de novo. Todas as vezes que você pecar, no sentido de perder a salvação. Isso que eu estou dizendo. Não é que você não tem que reconhecer que você errou e tudo mais. Isso você tem que fazer sempre. Mas aí já na questão, no olhar, vamos dizer, calvinista, você já tem o entendimento de que você foi salvo. Você foi transformado em Cristo. Você morreu e renasceu em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. Então, a sua salvação está em Jesus. Ao longo da sua vida, você pode até cometer falhas e erros. Não é bom que isso aconteça, mas isso pode vir a acontecer, porque você está se desligando dos seus hábitos antigos, porque a nossa carne é fraca, o nosso eu natural tende ao pecado, quer voltar sempre para o pecado. Só que a sua salvação está em Deus. Está em Cristo Jesus. E não há como você ficar toda hora, como o texto diz, colocando Jesus na cruz de novo. Como se isso fosse, tipo assim, se Jesus voltar, eu acabei de, sei lá, fazer alguma coisa que desagrada a Deus. Eu não sou salvo. Entendeu? A minha salvação, que eu já tinha aceitado Jesus antes, só tinha me garantido até aquele momento. Depois que eu cometi essa falha, esse erro, eu já não estou garantida mais. Eu preciso de novo pedir perdão para ser de novo salva. Aí fala no fato de colocar Jesus na cruz de novo, né? Aí tem essas questões teológicas, esses pontos de vistas. Só que o texto, apesar de me fazer pensar sobre tudo isso, eu acho que o texto não está falando exatamente disso. O texto está falando sobre as pessoas que viram as costas para Deus, no sentido de apostasia, sabe? Tipo assim, vou ler aqui na NVT, só no comecinho. No versículo 4. Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados e já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram o dom da palavra de Deus e poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram, ou seja, eles perderam o Espírito Santo, eles tiveram o Espírito Santo e já não estão mais com o Espírito Santo. Eles, se desconectaram de Deus. E a gente sabe que apesar de ser muito ruim a gente errar e cometer pecados, isso não nos desconecta de Deus. Isso nos coloca numa situação difícil, no sentido de que você tem que reconhecer que você errou, você tem que se arrepender, você tem que ter uma vida digna diante de Deus, para mostrar para Deus que você com as suas ações, que você realmente é um pecador arrependido, mas Deus não precisa dessas suas obras para te perdoar ou
ou essas obras vão garantir a sua salvação. Não é isso, mas, sabe, como um reflexo natural de que você é uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas o pecado, ele não tira o Espírito Santo de você. O próprio Espírito Santo te convence do pecado. Ele te ajuda a você voltar a caminhar de novo, trilhar no caminho certo, como tem que ser feito, né? E apesar de nós não devermos pecar, isso não é uma coisa que agrada a Deus, o pecado está muito mais em você ter uma vida de, vamos dizer, boa conduta diante dos homens, para que quando você for pregar o evangelho, as suas atitudes, a sua conduta não falem contra você e a palavra de Deus perca a credibilidade, porque você está falando a palavra de Deus, mas é você que está transmitindo. Aí você, no seu passado, você pecou, né? Vamos dizer assim. Você se arrependeu, você foi transformado e todo mundo viu isso. Ótimo, as pessoas aceitam esse tipo de realidade, porque quem nunca errou, né? E é até bonito de se ver um testemunho de vida, né? Ah, Deus te tirou do crime, Deus te tirou de tal situação, da prostituição, do adultério e te colocou numa vida transformada. Mas agora pega uma pessoa que está na igreja e tal, é servo de Deus e cometeu um erro. É muito mais complicado para as outras pessoas aceitarem aquela pessoa como sendo uma pessoa que faz a obra de Deus, mesmo que ela tenha se arrependido. Aí as pessoas acham que só porque ela estava na igreja ou porque ela já foi salva em Cristo Jesus, que ela nunca mais vai poder errar, como se as pessoas não errassem, sabe? Ou como assim, você é cristão. Você pode cometer determinados tipos de erro, mas certos erros você não pode cometer, senão você quer dizer que você nunca foi salvo. Alguns erros você pode até cometer, mas outros não. Tem tipo um critério humano de erros aceitáveis. Erros aceitáveis para o Espírito Santo não se sair de você, sabe? É tipo isso. Mas Deus é que é o juiz aqui, né? O homem não sabe de nada, fala a verdade. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer? No meu entender, Hebreus está falando, aqui no capítulo 6, sobre a apostasia, não sobre o pecado em si. O pecado é errado, a gente não deve pecar. Mas ele está falando aqui sobre aquela pessoa que rejeitou a Deus em seu coração, que teve o contato com Deus, teve todas as experiências e ela escolheu rejeitar a Deus. Não há como ela mesmo voltar para o arrependimento. Entendeu? Por quê? Porque ela mesma não vai querer voltar para esse estado de arrependimento, porque ela rejeitou a Deus em seu coração. Ela se voltou contra Deus, ela virou as costas para Deus. Mas o principal, o ponto-chave é que quando a gente lê o texto e a gente entende o que o texto está dizendo, não abre espaço para confusão do entendimento. E não abre espaço para pessoas te levarem a conclusões que o texto não está dizendo. E vamos dizer, eu li os versículos, mas eu também tenho que me ater a todo o capítulo, aos capítulos anteriores e o que vem depois, todo o livro. E se eu li o livro de Hebreus, eu entendi coisas que estão, vamos dizer, indo contra o que outros livros da Bíblia falam, então tem alguma coisa de errado. Ou eu entendi tudo errado, ou, sei lá, as fontes que eu estou buscando o entendimento estão equivocadas de alguma forma. Às vezes você está lendo comentários que tem pessoas que, sei lá, estão falando coisas erradas sobre a palavra de Deus. O ser humano, ele é falho. Então, por isso que é bom a gente sempre ler a Bíblia e ler a Bíblia como um todo. Não ler só um capítulo, ou se você só lê os Salmos. Tem gente que só lê os Salmos. É muito bom ler os Salmos. Mas você tem que ler todo o texto. E é isso que eu quis dizer. A própria Bíblia, ela se explica. Mas aí eu faço isso. Primeiro eu leio as versões bíblicas. Aí depois eu leio um comentário. Depois eu leio uma Bíblia de estudo que tem comentários bíblicos também. Só que são de forma mais resumida. Depois que eu leio as versões que eu faço isso. Depois eu leio, sei lá, um devocional que às vezes ajuda a aplicar o texto na minha vida, né? Ou aquelas bíblias que tem como se fosse
uma aplicação pessoal. É interessante isso também, só que é na visão deles, é no entendimento deles. E é bom você ler o que Deus está te dizendo e o que a própria Bíblia já está te falando, que é a palavra de Deus, né? Eu sigo um pastor no YouTube, ele costuma falar assim, ele é brasileiro, só que ele é descendente de coreano. Eu gosto muito das coisas que ele fala, eu esqueci o nome dele agora. Ele já trabalhou eu não sei se ele já trabalhou em traduções bíblicas, mas ele trabalha nesse meio e ele já escreveu 2 livros. Um livro ele fala assim, Deus fala na língua dos homens, alguma coisa assim. E eu gosto muito das coisas que ele fala. E ele fala exatamente isso que eu ia dizer, o título do livro dele, de um dos livros dele. Deus, ele fala em uma linguagem que a gente entenda, sabe? Tipo assim, não é que a palavra de Deus é muito mais além daquilo que a gente consegue entender. O entendimento de Deus é muito maior do que o nosso entendimento, sabe? Tem um significado muito mais grande, muito mais amplo, muito mais vasto. Só que a gente não consegue entender. Então, ele usa palavras simples, ele usa palavras que a gente vai entender. Porque o objetivo de Deus é que a gente entenda. E às vezes você pega uma versão que está um pouco difícil, não é para você achar, é isso aqui mesmo, acabou. Você tem que buscar evoluir, aprender, crescer. Mas tem em suas mãos versões que te dão essa possibilidade de ter palavras mais acessíveis ou uma explicação melhor, tipo na NVT, como eu estou falando com vocês, que ajuda, às vezes, você a entender coisas que nas outras versões ficam um pouco mais difíceis de entender. Então, é interessante você ler numa versão mais formal, mas que te exige mais. Isso é bom para o seu crescimento, para o seu entendimento. Aí, quando você trava num trecho que você viu que você não está conseguindo entender, aí você vai lá, usa o auxílio da versão que te ajuda mais, da versão que vai te facilitar um pouco mais o entendimento. Aí você vai ler na versão, aí você olha, legal. Aí você pode continuar nela, mas aí eu gosto de voltar para a versão formal, porque isso força eu entender mais. Aí, por exemplo, depois que eu li na NVT, aí eu li na NA, eu entendi tudinho. Eu fiquei, gente, estava aqui na minha cara, e como é que eu não tinha entendido, sabe? Ficou tão fácil. E na NVI é a mesma coisa. Aí na NVI ela é muito boa, só que tem alguns trechos que ela é um pouco mais formal. Eu percebo isso, mas eu também gosto dessa versão. Mas é isso, gente. Basicamente isso eu queria mostrar para vocês. Como eu faço para estudar a Bíblia, como eu tenho estudado, como eu leio. E eu tô lendo aqui o livro de Hebreus, como eu falei com vocês. E algum dia eu posso mostrar para vocês, um livro completo que eu estou lendo. Né, de acordo com o que eu senti vontade de fazer, e vocês também podem me pedir para eu fazer alguma coisa, dependendo do possível, eu posso vir a trazer para vocês no canal. Eu leio a Bíblia toda, mas eu gosto de fazer assim, ler um capítulo inteiro, finalizar ele para entender ele bem. E eu descobri uma coisa no canal de uma jovem, que eu comecei a seguir ela recentemente, que o livro de Tiago, isso já falando sobre o livro de Tiago, ela falou assim, você leu o livro de Tiago, tal. Aí eu tô ouvindo, né, porque eu já li o livro de Tiago, gostei muito. Já tinha lido antes, mas eu li assim de novo, fazendo um devocional mais aprofundado, um estudo. Aí ela falou assim, você tem que ler o livro de Tiago, entendendo que Tiago escreveu o seu livro, né, a sua carta, à luz do Sermão do Monte e de Provérbios, do capítulo 1 ao capítulo 6. Aí eu fiquei assim, deu um boom na minha cabeça, assim, gente, faz todo sentido. Aí, tipo assim, você lê o livro de Tiago tendo em mente o Sermão do Monte. O Sermão do Monte são alguns capítulos, né? E Provérbios, principalmente do capítulo 1 ao capítulo 6. Aí você entende muito mais coisa. É muito legal fazer esse tipo de coisa, mas, né, é muito interessante você ter esse tipo de informação e você ver que a própria Bíblia se explica, a própria Bíblia te dá todas as orientações necessárias para você entender. É isso, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tendo novidades, eu faço novos vídeos para vocês. E deixa o like aí se vocês gostaram do que eu falei. Deixa nos comentários as suas dúvidas, as suas opiniões. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos nós.